Bonito, hein, cara? Bem-vindo. Tá sem áudio. Não estão escutando nada. Tá sem áudio. Teu microfone está fechado. Fala aí, fala aí. Tá ouvindo agora? Opa, agora sim. Shalom. Mas aí eu tirei do. Só um instante. Shalom, Yaakov Israel. Tá, pode falar. Muito bem. Um abraço para o Davi, meu primo. Refuá Shlema para ele. Tadaravá. Muito bem. A gente vai falar sobre profecias que aconteceram, que houveram no povo de Israel. Vamos falar sobre um pouco da nossa história, das profecias do livro de Daniel e outras. E falar um pouco sobre a época da guerra, a época que está vivendo, quais as lições dessa época e o que vai acontecer depois dessas guerras, o que vai ser as próximas guerras, o que significa cada guerra e a nossa missão, o que a Shem quer mostrar para a gente com tudo isso. E falar no final um pouquinho também sobre a Geulah, sobre a época de Messias. É um assunto muito importante e está diretamente ligado com o momento de guerra. Vai ver. Tudo bem. Só uma pequena introdução, para quem não sabe, todo mundo sabe disso, mas é uma coisa importante sempre de lembrar. Se eu olhar aqui fora na rua, na cipreste, aqui na rua, então meus olhos vão conseguir olhar até uma determinada distância. Depois, eu não consigo mais olhar, certo? Kadosh Baruch não é assim. A Kadosh Baruch é como se ele tivesse um drone. Ele consegue olhar tudo, sobre todos os ângulos, o tempo todo, e saber tudo o que está acontecendo. A gente vive no agora e no presente. Só que a Kadosh Baruch Hu, ele já sabe o que vai acontecer desde o início de todas as gerações até o fim. E ele escreveu para a gente algumas coisas importantes que a gente tem que saber para como lidar com certos acontecimentos, como reagir e fazer para a gente entender qual é o nosso objetivo. Um pequeno resumo em 2 minutos de alguns fatos interessantes da nossa história e conflitos que nós tivemos com outras nações durante a história. Como todos vocês sabem, nossa história, né, como povo, começa com a saída do Egito. Até lá nós éramos famílias, foram aumentando. Nossa história como povo começa na saída do Egito. Nós fomos para a terra de Israel. O rei Salomão construiu o primeiro templo na terra de Israel. Depois disso, nós tivemos o império da Babilônia, Nabucodonosor,
que era a grande potência da época, como se fosse a Rússia e os Estados Unidos da época. E esse império teve conquistou a terra de Israel, destruiu a gente, e a gente saiu para a diáspora. Depois dessa época, o império de Babel, da Babilônia, caiu, e vieram os persas. Quem eram os persas? Também tem a história de Purim. Era Malchei Parás e Madai, dois grandes reinados que se uniram, formaram uma nova potência. E aí teve a história de Purim, que de novo a gente estava em ameaça de ser um povo extinto, teve todos os milagres. E Hashem nos salvou, nós voltamos para conseguimos construir o segundo templo. Qual foi a grande potência que veio depois dos persas? Evanim, os gregos. Nós temos aí a história de Hanukkah. Quem era Alexander Agador, o grande rei Alexandre, depois faleceu muito novo, com 30 e poucos anos o rei Alexandre faleceu, e deixou 4 generais que ficaram no comando após a sua morte. E esses 4 generais, um deles foi justamente que fez a Gezerá de Hanukkah, que falou: ninguém mais pode estudar a Torá. Depois disso, a outra potência que teve contra a gente foi os romanos, que aí a gente vê a destruição do segundo templo. Entre o primeiro templo e o segundo templo, nós tivemos vários profetas que sempre avisaram o povo: olha, vocês têm que fazer festival, vocês têm que acordar, vocês têm que tomar cuidado, esse cara é perigoso, aquele é perigoso, tem que ficar unido. E aí o povo não deu muita bola. E houve a destruição dos templos. E aí nós temos o Império Romano, que é a destruição do segundo templo, o início do cristianismo, há mais ou menos 2000 anos atrás. Tivemos muitas perseguições. Nosso povo sofreu muito mais do que a gente sofreu com o povo muçulmano. Hoje em dia, árabe, a gente sofreu nos últimos 2000 anos com o cristianismo. Só nos últimos 100 anos, quando começou a nossa volta para a terra de Israel, só nesses últimos 100 anos que realmente nosso conflito começou a ser mais com o povo árabe e menos com o povo descendente dos cristãos. Isso está escrito, inclusive, Rabi Shimon Bar Yochai escreve na Kabbalah, no Sefer Azul. Ele fala: quando a gente tiver a maior parte na diáspora, a gente vai ter mais problema com esses povos. Quando a gente for começar a voltar para a terra de Israel, esse povo, que é o povo muçulmano, os descendentes dele, que vieram há mais ou menos 500 anos que começou o Islã, esse povo vai começar a ter problema. Até lá, a gente tinha mais paz com eles. Muito bem. Agora a gente vai ver uma profecia muito bonita que fala sobre todos esses povos no livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro interessante. Diferente de todos os outros livros, do Tanakh, da Torá, dos Neviim, dos Ketubim, o livro de Daniel é o único livro que está escrito em aramaico, tem profecias em aramaico. Existe até um grande historiador em Israel, que era um professor universitário, que era um cara estudioso, que ele era totalmente ateu. Ele começou a estudar o livro de Daniel como uma pessoa acadêmica. E esse livro fez ele ficar religioso, fez ele cumprir mais Shabbat, quando ele falou: caramba, está tudo aqui, toda a história do nosso povo está aqui. E o livro de Daniel foi escrito na época da Babilônia. Daniel viveu na época do Império Babilônico. Muito bem, o livro de Daniel, no capítulo 7, ele fala sobre um sonho que Daniel tem. Nesse sonho, ele está em alto mar, ele vê o mar muito atormentado, ele vê uma tempestade grande no mar, vê muita chuva, tempestade, muitos ventos fortes. De repente, ele vê 4 animais que saem do mar, 4 animais ferozes que saem do mar. O primeiro animal é como se fosse um leão com asas de águia. Esse leão com asas de águia, ele voa, voa, voa. De repente, esse leão cai. E as asas falham, ele cai. Segundo, depois vem um urso. Esse urso começa a comer bastante carne, comer bastante carne, comer bastante carne. E aí também esse urso, depois, ele cai de volta no mar. O terceiro animal é um tigre. Tem 4 cabeças. 4 cabeças. Daniel vê o anjo e pergunta para o anjo: o que são todos esses animais? O que está acontecendo aqui? O que é esse sonho? Que profecia é essa? E o anjo então explica
que é cada animal. Ele explica que o leão era a primeira potência que vai contra o povo de Israel, a Babilônia. Aí ele explica... Ainda não, vai ser direitinho. Vou falar, Marcos. Vai lá. Só vai ficar dando interferência. Aí. Ótimo. Valeu. Onde fala? Onde fala que o primeiro animal, essa águia, esse leão, parecia uma águia, é a Babilônia. O ano que não pensa que a Babilônia vai ficar conquistando vocês para sempre. O império da Babilônia vai cair. Segundo o urso, ele fala que é o Império Persa. Ele explica, não pensa que ele vai ficar muito tempo, tá vendo que depois, no final, ele cai também. O terceiro animal é a Grécia. E aí Daniel pergunta, por que esse terceiro animal, esse leão, ele tem 4 cabeças? O anjo explica o seguinte, porque Alexandre morreu cedo, ele vai deixar 4 generais. E aí nós temos o quarto animal. Finalmente veio o quarto animal. Isso é interpretação. Não, isso é interpretação, isso é a explicação que o anjo dá para ele. Vai ser esse povo, vai ser esse povo, e vai ser esse povo. O quarto animal é um animal que não tem uma forma, não se assemelha a nenhum animal que a gente conhece. Ele fala que é um animal que tem dentes de ferro e que devora também, e que tem vários chifres, tem 10 chifres. E aí o anjo explica que esse animal vai ser o Império Romano e o cristianismo que vai vir com o Império Romano. Vai ser um animal que vai causar mais problemas, porque a gente vê que realmente o Império de Roma foi 2000 anos de problemas para o povo de Israel. Vocês sabem quando tem um filme que de repente a câmera muda e foca numa parte só da cena? Aqui no livro de Daniel está escrito que de repente o foco ele vira para os chifres desse quadro animal. A gente falou que tem um animal com 10 chifres e de repente o foco vai para esses chifres. Falou que tem 3 chifres que ficam em destaque e aparece uma boca no chifre que parecem olhos no chifre. Aí Daniel pergunta, o que está acontecendo aqui? O que é esse chifre, esse olho, essa boca? Ele explicou que vai sair desse chifre um outro povo, uma nova religião, e essa religião, ela vai dominar os outros chifres, vai pegar 1, 2, 3 chifres, vai começar a dominar aos pouquinhos. Essa religião, os comentaristas explicam que é justamente religião árabe, muçulmanos. Vejam bem, tudo isso aqui foi escrito na época da Babilônia. Todas essas profecias que aconteceram. Eu estou adiantando aqui, porque agora a gente vai ver as profecias do futuro, do presente e do futuro, tá? Só para vocês entenderem a noção do que são povos das profecias. A gente falou dos povos, primeiro a gente está falando dos povos que foram contra o povo de Israel, depois tem as profecias dos próximos e tem as profecias dos povos que lutam guerras mundiais. Então, momentos em que todo mundo entra em guerra. Mas não se preocupem, que tem notícias boas. Tudo bem. A gente vê que é interessante que os comentaristas também falam que a boca e os olhos quer dizer que alguém vai olhar, vai falar e vai copiar da nossa religião, né? Porque o islamismo tem muita coisa baseada no judaísmo. A gente tem o Yom Kippur, eles têm o Ramadã, a gente tem o Shabat, a gente tem a sexta-feira. A gente não pode comer porco nem camelo. Eles não podem comer porco, mas eles podem comer camelo. Então, os árabes comem camelo, é permitido pela religião deles. Então, só para ensinar aqui que foi uma coisa copiada, baseada. Muito bem. Então, o Midrash, no Tehillim, ele fala sobre guerras, 3 guerras que vão acontecer, 3 guerras que vão envolver todos os povos, que vão acontecer antes de Mashiach chegar, antes do Messias chegar. 3 guerras mundiais.
A gente sabe que já teve 2 guerras mundiais. Ele fala sobre uma terceira guerra que vai acontecer antes do Messias chegar. Como é que ele chama essa guerra? Quem sabe? Exatamente. Chama essa guerra de Gog e Magog. Explica no Midrash sobre Terelim, os profetas, que essa terceira guerra que vai acontecer vai ser uma guerra entre os valores cristãos, entre os povos que são descendentes desses cristãos de Roma, e os valores islâmicos, que são descendentes desse povo de O profeta Ezequiel, ele fala alguns países que vão estar nessa guerra envolvidos. Ele fala Rússia, ele fala Oi, meu amor. o Irã, ele fala Alemanha, Que filho? ele fala Tá com fome? Tá com areia ainda? da Arábia Saudita, o rei da Arábia Saudita, ele vai Você queria em todo fazer o uma estado com Edom, Ah. ele vai pedir Que é? conselho Um negócio. para os Estados Unidos. E isso está acontecendo hoje em dia. A Arábia Saudita está se Saiu aproximando. ontem. Saiu bem, Ela saiu quer ontem. uma aliança contra o Irã. Né? Essa guerra aqui, ela é a guerra de Gog e Magog, a terceira guerra que vai acontecer, com esses dados. E qual o objetivo dessa guerra? Primeira pergunta é qual o objetivo dessa guerra? Por que a China vai mandar essa terceira guerra? E segunda pergunta, o que vai acontecer? Escorregou? Essa guerra, tá bom? A gente já está aqui entrando na época que Gabriel, chama lá o papai. Que ele quer? é uma época que vai ter, né? Vai ter na terra de Israel, cada Eu dois mandei jantar. O Gabriel, vamos esperar a Maiana, né? Eu pus os meus pra jantar. Eu falei, Gabi, bora lá, as crianças logo já foi pra jantar. A redenção quer chegar, a gente espera mais um pouquinho, né? Não vai escalar. Quer chegar mais um pouquinho. É porque... Tudo bem. Então, a Guemará pergunta, o que vai acontecer com o nosso povo numa guerra de Gog? Gabriel. Qual é o objetivo na guerra de Gog? Gabriel! O Gabriel! principal mundo, para Mashiach chegar, Messias chegar, o mundo tem que estar no certo estado de plenitude. O mundo tem que passar por um tempo. Então, Será que ele vai com a o gente? principal motivo dessa guerra de Gog e Magog vai ser definir pessoas perversas que fizeram mal uns dos outros, que fizeram mal dos judeus. Chame a Betinha também. Gabi. Não, essa história de piscina, ela não vai dar certo. Eles vão entrar em piscina. O que vai acontecer com o povo de Israel? Tem 2 profecias sobre o povo de Israel que se contradizem. No livro de Daniel, continuando as profecias que a gente viu agora, está escrito que vai ser tranquilo para a gente. A gente não vai ter problema nenhum nessa guerra. Mashiach vai chegar como se fosse do céu, de uma forma rica. No livro de Zacarias, está escrito que Mashiach vai chegar. Mashiach representa essa época. Vai chegar no burro, e vai ser no meio do povo. Significa que vai ser o momento mais complicado do povo de Israel. E a Guemará, ela explica essa contradição. Depende se o povo vai estar unido, quando o povo vai estar próximo de Hashem. Se o povo estiver unido, eixo errado, que ele é errado, então a guerra vai ser muito tranquila, não vai ter nada, a gente vai se proteger, não tem que se preocupar. Agora, se o povo não estiver desunido, se o povo não estiver próximo de Hashem, então a guerra vai ser também para ajudar o povo a se aproximar de Hashem. Vai ser para a gente se chacoalhar, vai ser para a gente ficar também dentro do carro, para a gente lembrar que tudo só depende de Hashem. E para a gente se aproximar dele, para Mashiach chegar pela família. Para que Mashiach chegue 100% com a atitude da benevolência e da bondade divina. Se a gente pensar bem, a gente refletir bem sobre isso, a gente vai perceber algumas coisas interessantes que aconteceram nessa guerra agora, que começou com o Hamas. Todo mundo sempre falava sobre a grande capacidade estratégica, capacidade do Shabbat e do Shin Bet, e do sistema de espionagem, de informação de Israel, eles sempre sabem tudo, sempre super avançado, tecnologia. E aí a gente vai olhar o que aconteceu no dia 7 de outubro, a gente vai ver que tudo falhou, de repente tudo falhou contra todas as possibilidades. Olha os momentos que acontecem na nossa guerra. Tivemos uma guerra
Yom Kippur começou, e agora tivemos uma guerra que começou no Yom Tov, Simchat Torah, um dia que era para ser justamente um dia sagrado para a gente. O que isso mostra para a gente? Certo? Então, aí, quando a gente vê os dados da guerra, a gente vê que o subgeneral, o tenente, eu não sei como fala isso em português, ele mandou uma mensagem pro general: olha, 4 da manhã aqui tem um alerta, tem um alarme aqui, pode ser que eles vão, não sei o quê. Aí, o que que eles fizeram, os árabes? Eles treinaram, parecia que iam atacar várias vezes. Aí o exército ficou na vanguarda e viu: ah, não, não, eles estão só fazendo uma simulação. Aí daqui a alguns meses, ah, não, 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 eles vão atacar, se fazer uma simulação. Não tudo para enganar, porque na hora certa, na hora que no dia 7 de outubro, eles fizeram uma simulação também. Aí eles falaram: não, não, só uma simulação. Próxima reunião, 8 da manhã. Às 8 da manhã, eles tinham atacado. Então, tudo conversou. Todos os lados conversaram para acontecer essa caparada. Em outras palavras, Hashem fez isso acontecer. Não adiantou nada nosso povo, nosso exército, nosso Estado. Hashem, por que Hashem fez acontecer? Vamos olhar como é que estava o nosso povo antes dessa guerra começar. Nós estávamos com um processo que estava encaminhado no Supremo Tribunal, era um processo de equilíbrio dos poderes, a gente chama de reforma judiciária. Estava um clima de desunião muito forte antes da guerra, um clima antirreligioso muito forte, uma briga interna, esse esquerda, direita, centro, esse queria, esse não queria, estava um clima muito ruim em Israel. Eu posso falar, mas acho que eu estava falando que muitos protestos da direita e da esquerda, as pessoas estavam começando a confundir, né, que nem acontece aqui no Brasil, confundir a opinião sobre política com aquilo que deveria ser amizade e inimizade, né? Uma coisa pessoal, né? Uma coisa muito ruim. O que aconteceu com a guerra? Uma pesquisa informou que 34% Aleluia. Nós uma estamos. reportagem de todas as pessoas laicas de Israel se fortificou com a guerra, começou a cumprir melhor orar missões. E 100% das pessoas que já eram religiosas ou mais fortes começaram também. O que acontece com a gente? Qual é a nossa natureza? A gente não tem problemas, a gente fica de boa, a gente não reza com camarada, a gente só agradece, a gente está feliz, está tranquilo. Mas quando acontece alguma coisa que a gente não entende, não faz sentido na nossa cabeça, a gente chacoalha, olha, acorda, a gente se une, a gente reza com um monte de força, a gente reza com camarada. Isso que aconteceu aqui, o povo estava desunido por conta desse, como é que fala, assono? Sono é desastre, né? Essa desgraça aconteceu um pouco civil. A gente vê uma série de pessoas religiosas, muita gente doando, muita gente ajudando os soldados, todo mundo se unindo, todo mundo se fortificando. Foi assim, um período muito forte de união. A gente aprende daqui, que é isso que a Hashem quer da gente. A Hashem não quer que a gente esqueça ele, a gente tem que ter um exército forte, tem que ter um estado forte, mas tem que lembrar que abraçar a vez as coisas que dão certo, as coisas que não dão certo, é a Kadosh Baruch Hu que decide. É a Kadosh Baruch Hu que decide. Está escrito no livro Robota Levavot, os deveres do coração. Quando uma pessoa, né, vamos olhar primeiro para micro, vamos olhar primeiro para depois para macro, para grande. Quando uma pessoa consegue alguma coisa, uma força além de Deus, essa força vai falhar. Se eu achar que o Estado vai achar, a gente vai achar que a gente vai ter sucesso, porque o nosso exército é maravilhoso, porque a gente tem um ótimo sistema de espionagem, a gente não esquecer que a gente precisa dar para a rádio, e cada momento que a gente está na terra de Israel, cada momento que o povo de Deus existe dentro da terra de Israel, é por causa da bondade de Hashem, a gente não lembrar que Hashem tem que estar no nosso coração. Hashem é a fonte da nossa confiança, da nossa brahá, da nossa proteção. Então, qualquer outra coisa que a gente colocar, se eu colocar aqui no coração, Joe Biden, Estados Unidos, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, o exército, o general, essa força vai falhar. Tem que lembrar também, importante ter um general, importante ter um exército forte, importante ter um bom relacionamento com o filho. Mas a nossa brahá, a nossa vitória, só vem de Akadosh Baruch Hu. Nosso sucesso só vem de Akadosh Baruch Hu. Tem uma pessoa muito querida da minha família,
conversou comigo há um tempo atrás. Rabino, estou muito preocupada, porque eu já mandei, tenho um ótimo currículo e mandei muitos, como é que chama isso? Currículos para várias empresas. E não entendo, não consigo, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Eu falei, fulana, eu não sou mais competente do que você, desde a nossa infância. Tu és mais organizada do que eu, tu és mais estudiosa do que eu. Eu vou te falar, o segredo é afinar. A gente olha para isso como se fosse assim, a gente olha, eu estou com um problema, eu vou falar com a chefe, eu vou pedir para a chefe, só que a chefe olha o contrário. Eu quero que fulano fale comigo com todo o coração. Eu vou mandar um problema para ele. Nossos olhos, a gente quer a solução. E a tefilá é um meio. Olha o chefe, a nossa tefilá, ela é o objetivo. E o problema é só um meio. A união dos mitzvot são só um meio para a gente se aproximar dele. O que é chefe dele? Se a gente souber disso, a gente não vai precisar que aconteça coisas ruins. Sempre que a gente fale com o mundo da força. Confie nele acima de tudo, acima da confiança dos homens, acima da confiança do Estado. Também no nível micro, pessoalmente, nossos problemas, também no nível macro, como um povo. Imaginem, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que é um pouco dolorosa de ouvir, mas é uma lição muito grande e muito verdadeira. Eu gosto de falar esse tipo de coisa, mas todos os grandes rabinos de Israel falam isso. Por isso eu vou falar para vocês, vou compartilhar com vocês. Imaginem o povo de Israel como um grande povo. A minha alma está aqui, é uma célula. Sua alma está aqui, é uma célula. Uma célula. Todos nós, além de ter uma alma particular, somos parte de uma alma grande. Essa alma se chama Clara Israel, povo de Israel. Uma vez uma pessoa que sofreu lá em Israel, isso pode afetar a gente aqui também. A gente está com um problema aqui, pode afetar lá também. Imagina que uma pessoa não cuida bem da sua alma. Então, esse tecido aqui vai estragar. Estragar, você pode fazer. Até certo ponto, você pode tentar curar, tentar colocar um remédio, fazer um tratamento. Ou, se piorar a coisa, você vai ter que colocar uma injeção que vai ser bem dolorosa, que vai doer no corpo inteiro. Como última opção, o que você vai ter que fazer? Vai ter que amputar aquela parte. Está escrito que uma pessoa que morre porque ela viveu em fora do chamado do valor da música de Satã. A santidade da alma não morre porque é judeu. É tão grande, ela perdoa todos os pecados, eu não sabia que é tão grande que mal que sobe do céu e não consegue nem ficar do lado dela. Uma pessoa que morre só porque é judeu, a parada dela é tão forte, tão forte, tão forte, a santidade é tão forte. Por outro lado, vamos olhar, por exemplo, nessa festa. Essa festa desses jovens teve no dia 7 de outubro. Isso, eu não gosto de fazer essas coisas, mas acho que a Bahia está muito grande. Essa festa foi uma festa que tinha Abodazara, que tinha Iluí Araiot, tinha coisas de relacionadas com proibido. Foi uma festa de fumar. Não estou jogando cada pessoa que apareceu lá, é um tzadik, está com todos os pecados perdoados, e a alma dele, quem dera que a gente tivesse essa luz. Mas essa festa aconteceu no Yom Tov, um dia sagrado do povo de Israel. Sabemos falar, essa festa, que aconteceu essa festa, essas pessoas, foi capará para Abodazarã nos últimos 10 anos. Todo mundo que foi uma festa de Abodazará foi perdoado por conta dessa festa, que aconteceu nesse dia nessa festa. Foi uma capará tão grande, já foi a última fase. A última fase. Então, é um momento para refletir. Tivemos festas, tivemos guerras antes do futuro. Temos guerras, momentos sagrados. Um dia de todo, um dia para ser feliz. Momentos para a gente refletir e acordar. Só um minuto aqui que eu vou ajeitar aqui. Para entender a lição que a gente quer é que a gente se aproxime dele. A lição que a gente quer nesse momento, a gente está perto da salvação, a gente está perto dos fins dos tempos. Todos os sabidos, todas as linhas falam isso. Então, que a gente tem que se unir, todo mundo tem que rezar todo dia pelo povo de Israel, todo mundo tem que começar a acender a luz da Torá na sua casa, e acima de tudo, lembrar, não importa com você, é a Kadosh Baruch Hu
que vai ensinar, vai amar a gente, que vai salvar a gente, que vai cuidar da gente. Não importa se amanhã declara guerra desse, daquele, é a Kadosh Baruch. Antes de tudo, e acima de tudo, é a Kadosh Baruch. Então, essa é a grande lição. Colocar a Shem no nosso coração. É fácil dizer, mas para interiorizar isso, a gente vai daqui a pouco, vai aqui, não sei o quê, aí começa a ficar nervoso porque o chefe, quem falou, não, é para a Kadosh Baruch. Só Kadosh Baruch. Então, isso é o nosso presente. Agora a gente vai falar um pouquinho, para terminar, sobre Mashiach e sobre a Geulah, que é o próximo passo, chegada de Jesus. Vocês sabem que a gente vive hoje em dia no mundo de abordar, trabalho, recompensa, e castigo. Do mesmo jeito que a gente trabalha, né? Se ganha um salário no final do mês, da empresa, também se não trabalhar direito, não vai ganhar direito, pode ter prejuízo. A mesma coisa é orar. A gente faz mais trabalhar, a gente faz mais uma estudar, ganha mais uma recompensa, mais um crédito. Quando o Mashiach chegar, não vai mais existir isso. Não vai mais ter. O Mashiach chegar, vai ter só recompensa. A gente não vai mais ser capaz de pecar. Está escrito, né? Que o homem mais sábio que existia, maior que ele, era o rei Salomão. Está escrito que o Mashiach vai ser mais inteligente que o rei Salomão. Imaginem só, uma pessoa mais inteligente que Albert Einstein, que Newton, todos esses juntos, vai ser o Mashiach. Só que ele vai ser um profeta. Só que ele não vai ser o maior profeta, vai ser o profeta número 2. Ele só não vai ser maior do que Moisés, o segundo maior profeta de todo o povo de Israel. O que significa a palavra Mashiach? A palavra Mashiach significa Mashua, aquele que é untado, que é untado pelo Shemer HaMishpah, pelo óleo. Vai ser um rei, Melech HaMashiach, ele é untado pelo óleo sagrado. Quem é que vai untar o rei Mashiach? Acho que ele vai falar que tem que ser um profeta que vai, como é que chama isso? Untar, ungir. Obrigado, acho que a gente esqueceu no português já. Vai ungir o Mashiach. Quem vai ser o profeta que vai? Alguém tem uma sugestão? Eliyahu, para Inene Sholeach Lahem et Eliyahu Nabi. Vimerá Yahoelenu Mashiach Pedro. Eliyahu vai vir junto com Mashiach, que vai ser da descendência do rei Davi. Eliyahu é o único cara que não faleceu. Ele subiu, a alma dele subiu e vai descer também. O objetivo de Mashiach vai ser fazer o que a ONU deveria fazer. Vai ser alguém que todo mundo vai respeitar. Vai chegar e falar nem Bolsonaro, nem Lula, nem Lula. Esse cara que a gente quer. Vai lá na França, nem o Macron, nem nesse. Vai chegar nos Estados Unidos, nem o Joe Biden, nem o Trump. Todo mundo vai dizer como ele é uma pessoa boa, como ele é uma pessoa que quer fazer bem para a gente. Todo mundo vai dizer quanto é grande a sabedoria dele. Todo mundo vai aceitar ele. Acho que vai ter mais arma, vai ter mais exército. Tudo vai ser só um grande estado. No estado de Mashiach. Ele vai fazer o que a ONU deveria fazer. Vai cuidar das pessoas, vai cuidar da vida. Claro que, como vocês já sabem, o terceiro templo vai ser construído. Existem opiniões que a gente vai construir com nossas mãos. Existem opiniões que vai cair do céu. Isso daí também depende da gente. E está escrito que as pessoas vão ressuscitar. Vai ter a ressurreição dos mortos. Só que não é todo mundo que vai ressuscitar. Só vai ressuscitar quem acredita em vida que existe ressurreição dos mortos. É um dos 13 princípios da fé. A gente acredita que os mortos vão voltar. Até um cara que perguntou uma vez, mas como é que vai voltar a viver? Está cheio de terra, está com caixão, não sei o quê. Aí está escrito exatamente no versículo que Deus vai cuidar para que a terra vá para cima e que se abra também a pessoa voltar. Tem uma Mishnah, olha só essa Mishnah incrível, que fala o que vai acontecer nessa época, os sinais de que Mashiach está chegando. Primeiro sinal, uma geração vai ser muito mais desrespeitosa. Não sei aqui no Brasil, mas lá em Israel, a gente vê que as crianças não têm o mesmo nível de respeito com os pais que eu ou meu pai tinha na época. Olha aqui os pais, a científica, essa é uma geração de crianças que vai ter putz, pá, cara de pau.
Está escrito que vai ter Shefa Perot Veyoker Amehia. Vai ter um supermercado cheio de comida. Antigamente não tinha isso. Um supermercado com muita abundância, muitas frutas, e mesmo assim vai ser difícil de comprar. Porque o preço vai estar alto. E tem alguns antigamente que deixam essa abundância. Hoje em dia tem abundância, só que tem inflação também. Dá para comprar tudo que tem algum supermercado. Está escrito que a terra de Israel estava destruída, como vai voltar em muitos dias antes do Mashiach chegar e antes da terceira guerra mundial. Isso aconteceu nos 100 anos. Foi um milagre. Aquela terra que foi hoje em dia tem um estado tecnológico maravilhoso. E está escrito também que o tribunal da terra de Israel vai ser um tribunal que não segue a Torá. O tribunal realmente democrático, é laico, não segue a Torá. Exatamente como está escrito na Mishnah. Está escrito que as pessoas não vão respeitar os sábios da Torá. Que vai ter essa discussão, religiosos, exércitos, não sei o quê, não vão respeitar a Torá. E olha essa última. Está escrito que as pessoas que moram nas fronteiras da terra de Israel vão sair de suas casas na Mishnah e vão ser como nômades. Temos hoje em dia, no último ano, 100.000 pessoas da fronteira norte, da fronteira sul, foram deslocadas da sua casa. Exatamente como está escrito nessa Mishnah que foi escrita há centenas e centenas de anos atrás. Bom, terminar com uma coisa bonita, uma coisa feliz. Deixar Shemer a Mashiach Bar. Na hora que a Mashiach Omedagar Beit HaMikdash vai ficar em cima do teto do templo e vai falar Anavi, Anavi, Yadman Yeulatem. Anavi, pessoas humildes, chegou a hora da salvação de vocês, chegou a hora da redenção. Tudo o que está acontecendo, né? Está escrito que o exército que vai vir da Rússia vai marchar em direção à terra de Israel, vai ter briga com Irão, peça, não sei o que, ele fala, e as mães meus queridos, tudo que a Kadosh Baruch está fazendo, ele está fazendo com vocês. Do mesmo modo que ele mostrou maravilhas do Egito, vocês vão ver milagres agora também nessa guerra, não se preocupem. Fiquem comigo, Anavim, pessoas humildes. O que é uma pessoa humilde? Uma pessoa para cumprir a Torá, para rezar e trabalhar, ela tem que ter humildade. Saber que a Kadosh Baruch está acima dela. Lembra que a Kadosh Baruch está acima de você. Anavim, humildes, é o povo de Israel. Que é a hora da redenção. Hashem fala, todas essas guerras, todos os problemas, não tenham medo. Tudo que eu vou fazer é por vocês, do mesmo jeito que eu fiz na saída do Egito, para salvar vocês e para guiar vocês. Seja a vontade de Hashem. Que a gente não precisa pedir nada de muito. A gente consiga se aproximar dele sem esses problemas. A gente consiga identificar que os problemas que estão acontecendo lá em Israel sirvam de combustível para a gente fazer desfilar, fazer mais, ficar lá e lembrar que a Hashem está contagiando isso. Que ele deu a Abraão, que ele guiou o nosso estado, que ele guia nós, nosso povo, que nosso estado, nossos exércitos todos, liberar a mente que Mashiach chegue, liberar a mim, bem a mim, amém. Vamos ter o sorteio ainda. Quem não assinou ainda a última chamada? Bravo. Alguém não assinou ainda? Eu também não sei. Eu já assinei por você, tá? Obrigado. No Zoom, também quem está no Zoom está participando do sorteio também. Deixa eu colocar aqui, ó, depois dos nomes. Vai ser na ordem aqui de presença aqui da tela. Todos assinaram? Antes da brachá final, vamos fazer o sorteio. Ou talvez antes já. Vamos fazer também um Misheberach especial para Tzavá, agora que está fazendo uma operação, como foi falado. Para Israel também está precisando. Não, para você. מי שברא אותנו, אברהם ויעקב, וברך את חלץ צבא עם ישראל, העומדים על שרתנו. וירא לבנון, מדינת ישראל, מהם הגדול הגיבור, הרב והרשע ובים, מתחת לארץ, בכל מקום שהוא. תן אדוני יטובנו החיים עלינו. מגפים מפניהם, הקדוש ברוך הוא שלום יצליח עלינו. כל צרה וצוקה, קונה גם מחלה, לה ברכה בישראל בכל מעשיהם. ותדבר שונאינו תחתיהם, ויעתירם חסד ישועה, ותרא ניצחון.
ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם, עמו אויביכם להושיע אתכם, ונאמר, יהי רצון. פזר בביתה גם ברכה בטוב וקהל, שלח אבותינו את יעקב, ושלום ושלמה, וכל הכל ירשות להורות יברך, כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וגדולים הם, ונשארים ובנים וגדולים ובכל שלהם, אל תדענו יברך ידכו, ותזכה ידכו, ושמע ותעזור ידכו, ורצון ותגזזו מכל צרה ואכתה, יהיה במרזון ובסעדכם, ויגן בעדכם, ויקרות, וגם שלמה עליכם, ויטע ביניכם, אהבה רבה, שלום ואהוב, ויסלק שנאת קנאה, וביניהם ישמור הנוגעים עד צבא עליכם, ויקיים בכם כתוב אדוני, אלוהים יוסף עליהם ימי רחמים, יברך אתכם כשתדבר לכם, וברך ציון גואל, כן יהי רצון. Queria dar uma chegarada ao nosso querido Anselmo, que vai viajar. E chegará a você no Abraão, que vai continuar com o Varete. sempre na frente. Sempre bem, Abraham, Macar, Varete, David, aqui, deixando a Seattle, Chicago, Chatova, o Pave, Carol, Baruch, Amém. Seattle, amém. Vamos fazer a bracha Vamos final. sentar agora a bracha final. Na sequência, vamos o caderno aqui com vocês. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם על המחיה ועל הכתבה ועל תורת השדה ועל השם הטובה וחבל שלך וזמת הבתים לכל פגיעה ולצפון טובה תרחם אדוני אבינו על המלחמה ולשיים דירה ועל שם כל כבודה ועל מזבחה והחלה ובני ירושלים והכל סביבה בימינו ואנו תאר וסבינו בנה וזריך עלינו בקדושה תורה כי אתה לא נתיב מלך על הארץ ועל המחיה שלך ברוך אתה אדוני על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה. Sorteio. Batem os tambores. Mas eu nunca ganho. Total de 42 pessoas. Shem Membet. Nome de Hashem, 42. Vamos ver quem vai merecer agora o Hinene. Anene. Vamos ver. Tem um testemunho aqui que vai dar certo. Número 18. Tinha que ser o Jacó. Voto oficial. Tirar uma foto, vai ficar lá agora. Pessoal. Eu quero que você